Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Boa tarde, gente querida. Estamos aqui com vocês nessa tarde, João Pedro e eu, iniciando mais um Lola Talk aqui na nossa Lola Paluter, no bairro dos Pires, Limeira, São Paulo. E no programa de hoje, nós vamos conversar sobre o tema, que é um tema muito importante e vale a pena ser conversado, dialogado, e você também vale a pena ouvir. Conviver, acolher e atender o idoso com dignidade. Esse é o tema de hoje no nosso Lola Talk. E nós vamos daqui a pouquinho, receber a nossa convidada. E vamos nessa, João Pedro. Boa tarde, tudo bem? Muito boa tarde, Elf. Boa tarde a você que nos ouve nesta quinta-feira. Vamos para mais um Lola Talk. Espero que o programa de hoje seja supimpa a todos vocês. Vamos ouvir um hino, daqui a pouco a gente volta. Aprendamos de Maria a ouvir com devoção, ter de Marta a energia, pressa e dedicação. Acontece diaconia na ação com oração, ser uma Marta Maria. Que bonita vocação. Vamos juntos trabalhar na seara do Senhor, pois o povo está vagar, qual ovelha sem pastor. Libertados pela graça, nos dispomos a servir. Sirvamos com alegria, exaltando Deus no amor, do pequeno ser amigo, ao faminto dar o pão, com o nu buscar abrigo, com o doente comunhão, acolher o forasteiro, ao sedento saciar, libertar o prisioneiro e os mortos sepultar. Vamos juntos trabalhar na seara do Senhor, pois o povo está vagar, qual ovelha sem pastor. Libertados pela graça, nos dispomos a servir. Sirvamos com alegria, exaltando Deus no amor. Todos nós somos chamados para este mutirão. Venham, pois, muito animados, integrar a comunhão, vivenciar diaconia com os mais pobres deste chão, resgatar cidadania, superar a escravidão. Vamos juntos trabalhar na seara do Senhor,
pastor. Libertados pela graça, nos dispomos a servir. Sirvamos com alegria, exaltando Deus no amor. E já vamos conversar com a nossa convidada. E vamos conversar sobre o tema conviver, acolher e atender a pessoa idosa com dignidade. Um assunto que talvez nós não tenhamos ainda abordado aqui na Lola Paluter, no nosso Lola Talk, e que talvez você que está em casa nesse momento tenha curiosidade em saber um pouquinho mais. Entre outros assuntos, esse vai ser o tema da nossa tarde de hoje. Mas antes, também nós queremos aqui lembrar que você pode enviar seus comentários ou perguntas que nós vamos responder depois, não é, João? Exatamente, você pode estar participando conosco através das nossas redes sociais, pode nos seguir por lá, @LolaPaluter no Instagram, também Comunidade Luterana no Bairro dos Pires no Facebook, e também pode estar mandando um WhatsApp aqui pra gente, vou estar passando o número para vocês agora, 19999500537, repetindo, 19999500537. Mande seu comentário de onde você está nos escutando, que a gente dá um retorno. É isso aí, valeu! E agora vamos receber a nossa convidada dessa tarde, a Érica Hoffmann, natural de Minas Gerais, é formada em Pedagogia pela Universidade Estácio de Sá, pós-graduada em Pedagogia Empresarial pelas Faculdades São Bento, no Rio de Janeiro, atua há 22 anos na ILPI, onde busca proporcionar orientação, informação e acolhimento a idosos, familiares e profissionais que atuam no âmbito da gerontologia e geriatria. Faz parte da sua rotina apresentar as ILPIs como modelos de residência para o público 60+, assim como incentivar pessoas a realizar o seu projeto de vida o quanto antes, ressignificando o envelhecimento e enfrentamento de uma melhor maneira às perdas. Além disso, auxilia na cobrança da garantia dos direitos do idoso, para além do estabelecido como padrão pelos órgãos governamentais. Aspirante à Casa Matriz de Diaconisas, no Rio Grande do Sul, atualização em gerontologia, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, gestão de lideranças, Instituto Superior de Voti, projeto intergeracional, Portal do Envelhecimento, técnico em enfermagem, Associação Vida Digna, formação continuada para gestores, diaconia pela Escola Superior de Teologia, pós-médio geriátrico, gerontológico, Instituição Betsaida em Joinville, diaconia, Associação Diacônica Luterana, e o voluntariado dela é representante aqui no Sino do Sudeste, no Conselho Nacional de Diaconia, Conselho Sinodal de Diaconia e Grupo de Mulheres Comunidade Luterana Ipanema. E é isso, e ela está conosco, vamos recebê-la. Boa tarde, Érica, bem-vinda ao Lola Talk na nossa Lola Paluter. Muito obrigada, estou lisonjeada com este convite tão especial e vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre o conviver, acolher e atender o idoso com dignidade? Esse tema me gerou curiosidade e eu imagino para quem está ouvindo também nesse momento. Fale um pouquinho para nós o que vem a ser esse projeto. Então, eu sou de instituições para idosos, né? Desde essa formação que eu fiz em Joinville em 1998, e eu atuo como gestora nessas instituições para idosos. Então, conviver com esses residentes dessas instituições, acolher e atender com dignidade, sempre foi a minha função e o meu papel
dentro da instituição para fora dela, porque o idoso ele não está dentro da instituição, é uma população muito pequena que está dentro dos retiros, dos lares de idosos. Então, a gente extrapola esses muros e vai para essa sociedade nesse âmbito geral e a gente atua, a gente levanta essa bandeira, né, pelo idoso, a gente tem o Estatuto do Idoso debaixo do braço, como uma Bíblia, e eu até falo com as pessoas que é como uma cachaça, vicia, né, essa área dessa população que para muitos é uma população esquecida, mas para a gente, para mim, pessoalmente, é o meu xodó. Esse acolhimento, como acontece esse acolhimento? Quando uma pessoa busca pela instituição, porque já esgotou para ela todas as buscas de ter uma residência saudável, sadia, segura. Até mesmo, às vezes, dentro da sua casa, ele não se sente seguro mais. Então, esse idoso, essa família, eles optam por essa instituição pela necessidade de um cuidado profissional ou até mesmo pela necessidade de convivência social. Então, essa casa tem esse desafio porque ele sai da sua residência, daquela casa que ele construiu, que ele viu aquela família crescer, os seus filhos, os seus netos, aqueles laços afetivos, né, criados com aquelas paredes mesmo, que conheciam ele também, agora tem que romper esse laço, esse vínculo, e a escolha por uma instituição é duplamente pesada, porque é a consciência de que lá é a sua última moradia. Então, quando uma pessoa que mora na sua casa faz essa opção, ou a família, carrega todo esse pano de fundo, todo esse peso de que rompe laços, muda de endereço, e o seu laço afetivo com aquela moradia, ele vai se perder. Perde um pouco o laço com o lugar vivencial, né? Exatamente. Então, nós, da instituição, nós temos esse desafio de acolher, de receber, e de compreender, e de colocar no colo mesmo, porque a gente precisa ajudar nessa adaptação desse novo lar, dessa nova residência, e que agora é uma residência coletiva. É uma cozinha para todo mundo. Divide espaços. Exatamente. Talvez então, o quarto coletivo também. Muitas instituições nós temos quartos coletivos que ele deixa de ter aquela privacidade que tinha na sua residência, né? Então, acolher, receber, trazer esse idoso dentro da instituição é um desafio. É um desafio e também é uma ressignificação da vida. E dentro dessas instituições, nós contamos com profissionais como médico, enfermeiro, psicólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, assistente social. Existe uma equipe multidisciplinar que vai cuidar dessa nova rotina, né? Dessas necessidades biopsicossocial. Então, como gestora, né, ali da instituição, eu tinha que ter esse leque para supervisionar, para saber se estava tudo de acordo com a proposta da instituição. E aí a gente tem a família que às vezes se culpa pelo encaminhamento, sim. Né, dessa institucionalização, e mesmo tendo certeza de que não conseguia oferecer esse cuidado, existe a culpa e existe o preconceito do estigma relacionado ao asilo. Então, se faz o trabalho com a família também nesse sentido. Exatamente. A gente precisa acolher. Às vezes, o sofrimento maior é da família. Do que o idoso já está ali há anos-luz, na segunda semana já está completamente ambientado e adaptado, e a família sofre. Então, o acompanhamento psicológico também vem para o familiar.
Talvez quem esteja ouvindo se pergunte no nosso contexto aqui no bairro dos Pires, né? Onde tem muitas vovós que ainda moram com as famílias, né? Então, talvez quem esteja ouvindo agora diga, nossa, mas como pode, né? De repente a família delegar uma instituição, né? O seu pai, sua mãe, enfim, o vô e a avó, né? Mas tem contextos e contextos também, né? Exatamente, Elfi. Eu sempre falo com as pessoas que o termômetro para quem precisa e quem busca, por opção mesmo, uma instituição, é chegar na instituição, conhecer e pensar da seguinte forma: eu moraria neste lugar? Se eu moraria, se eu consigo me imaginar morando, sim, aí eu desejo para o meu familiar. Se não, não. Porque a gente tem um desafio das instituições, né? O custo é muito alto e o perfil é diferente, porque às vezes o que essa instituição recebe é aquilo que ela pode oferecer para o residente. Né? Exatamente. Então, o idoso, na instituição, a gente tem esses desafios e a gente tem os desafios também na sociedade. Às vezes a gente está numa fila de banco, tem ali um idoso querendo puxar um papo, e aí a gente não tem jeito, né? Eu sempre falo que eles sabem que eu trabalho com idosos e eles puxam um papo e isso rende, né? O idoso, às vezes, está na casa, ele está em casa, às vezes ele está numa praça, ele está... esse olhar, essa empatia, a gente precisa ter. Como se eu estivesse com essa idade, como eu gostaria que me tratassem? Boa reflexão. Essa dica assim é exercer essa empatia com o idoso. Aí o idoso deixa de ser chato. Sim, exatamente. Eis o ponto. Né? Então, isso acontece quando a gente consegue se colocar no lugar. Então, os idosos, eles são inseridos no contexto social de onde eles estiverem. Nas nossas comunidades é assim, né? Os idosos são muito ativos. Quando a gente vai para a Oase, é um grupo extremamente ativo, mas a gente tem que lembrar que nem todo idoso envelhece com esse perfil. Exatamente. O idoso, ele envelhece com um perfil que ele tinha de jovem. Eu tive um professor, um teólogo, que ele colocou no curso, ele nos falou a seguinte frase: Hans Burger, de Joinville, não existe um velho chato, existe um jovem chato que envelheceu. Olha só. Aí, João, será que... Como é que você se qualifica agora? Já pensou nessa? Não? E esse desafio é diário, de não ser um jovem chato. Eu também não sou tão jovem assim. Eu sou chata agora, imagina depois. Exatamente, porque o velho não fica chato, ele não fica já somos, né? É o acúmulo da experiência dele de uma vida toda, né? Exatamente. Eu sempre digo assim, né? Tem também a questão toda familiar, né? A questão que a gente tem a quem puxar, né? Sempre uso muito o exemplo da minha mãe, coitada, ela vai ouvir falar de novo dela agora. Que minha mãe é um pouquinho assim, tem um perfil um pouco forte, né? E aí eu sempre digo, nossa mãe, olha, eu não quero ficar igual a senhora não, né? Deus me ajude, mas se ficar, coitado de quem vai lidar comigo. Ô Elfi, a minha irmã esses dias me falou isso, e eu falei com ela, dei risada e falei, eu lamento lhe informar, mas você já está igual a mamãe. Olha aí. Eu confundo a voz delas no telefone. Eu falei com ela, você já está. Não, a gente herda algumas coisas, e quanto mais a gente quer se afastar, mais a gente se parece. Exatamente. E aí, Elfi, a gente tem, quando o idoso, as perdas. O idoso independente, com autonomia, que anda, que vai, que responde por si, ok. E quando ele perde essa capacidade, aí é que vem a palavra dignidade. Sim. Como eu posso atender, acolher essa pessoa com dignidade até o fim? Muitas pessoas perdem a fala,
elas entram num estágio de demência que elas não verbalizam mais o que sentem. E por isso não é fácil você cuidar. Também a questão de locomotora, né? Ela perde a capacidade de andar, né? Então, às vezes Depende ela de alguém, né? anda lentamente. Uhum. E a gente, nossa, vai mais rápido, devagar, né? Tá muito devagar. Então, assim, a gente precisa se conseguir que essa empatia faça com que a gente possa se teletransportar para o corpo daquela pessoa. Então, a dica do cuidado é como eu gostaria de um banho se eu estivesse numa cadeira. Como eu gostaria que me oferecessem alimentação se eu estivesse... Eu gostaria que verificassem a temperatura da minha alimentação, porque eu jovem, não gosto de comida fria, então eu imagino que se quando eu estiver precisando de cuidados me darem uma comida fria e eu não puder falar que eu não gosto. Então, esse é o pulo do gato, né? Como eu posso cuidar com dignidade? É nesse caso quando você precisa fazer pela pessoa, de uma forma que ela, como se ela tivesse te dado a dica de como ela gosta. Então, às vezes a pessoa está sentada, tem ali uma dobra da roupa incomodando. A gente tem que ter esse olhar, sabe? Às vezes está sentindo frio e não fala. Às vezes está sentindo calor, está suando, cheio de casaco. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar com aquele idoso que já precisa de ajuda e que já não tem mais autonomia, né? E tem também, né, a questão dessa perda da autonomia, eu imagino que ela tem consequências também na vida da pessoa idosa, né? Porque imagina, sempre fez tudo, sempre foi independente, né? O direito de ir e vir, fazer e não fazer. Aí, de repente, ela se vê dentro de uma dinâmica onde ela tem que comer nos horários que foram pré-estabelecidos, onde precisa tomar banho nos horários pré-estabelecidos. Isso acontece muito nas casas de acolhimento, né? Como se diz, né? Nos asilos. Então, na minha experiência pastoral, lá no Sul, então tinha uma senhorinha que reclamava muito. Ela dizia, nossa, eu tenho que tomar banho 5 horas da manhã. Né? E aí eu perguntei por quê. Ela disse, não, porque as cuidadoras dizem que depois elas estão atarefadas com a questão dos horários dos medicamentos, do lanche, do almoço, das trocas de fralda, das coisas todas. Então a gente precisa 5 horas da manhã no frio tomar um banho. Esse dentro das instituições, como eu já falei, né, esse olhar do gestor é fundamental, porque é possível, sim, dar banho depois do almoço. É o horário mais tranquilo dentro das instituições, é depois do almoço, entre o intervalo do café da tarde e do jantar. Então, assim, precisa ter essa empatia, esse olhar ter mais esse atencioso, olhar humano, né? E os profissionais também. E aí fazer uma escala bem elaborada, o turno da manhã, o turno da tarde, e até mesmo, Elfi, às vezes no Sul, principalmente no inverno, né? Fazer aquela escala da hora dar o banho e ir para o sol. Então, assim, tem todo um cuidado que a gente pode ter, sim, e que não precisa castigar, né? Porque a equipe precisa fazer o serviço antes de deixar o plantão. É isso que a gente ouve, né? E até mesmo em casa, às vezes o idoso tem um cuidador e o banho é na hora que o cuidador quer. Exatamente. Então, o importante é conhecer a história de vida dessas pessoas e tentar manter os hábitos, mesmo quando eles não estão verbalizando. Se o idoso não verbaliza, se eu sou uma profissional, eu vou buscar essa informação com a família. Se eu estou numa instituição, chego, eu vou lá ver o histórico dele, eu pergunto para o assistente social como que é a rotina, porque a gente tem essa rotina de buscar e fazer uma anamnese, né? Então, esse é um cuidado com dignidade e é possível sim. E aí, né, nessas andanças, né, nas instituições de longa permanência,
Nos setores, nos lugares onde a gente tem, porque a gente tem o Passa-Dia, a gente tem vários lugares, além da instituição, que atende pessoas idosas, né? Então, esse olhar a gente tem que levar para a vida, para onde a gente for. Às vezes a gente percebe uma situação de um idoso com alguém na rua, Sim. transporte. Então, esse olhar, quando a gente tem, a gente internaliza, a gente não deixa mais, né? Porque a gente vê muito, por exemplo, idoso aguardando o ônibus, né, na parada, e às vezes o ônibus passa, né, não para. Então, assim, é toda uma questão, assim, do nosso repensar, né, enquanto sociedade, enquanto igreja, né? Sim, a falta de respeito, né, com o lugar deles dentro do ônibus. Tem um jovem, agora eles sentam dentro no banco amarelo, que aqui no Rio é amarelo, né, e coloca o fone de ouvido e fica no celular e o idoso em pé ali, né, com 90 anos esperando o lugar e ele não tem coragem de falar, né? A diaconia pode contribuir muito dentro da formação diaconal, né, dentro dos cursos de lideranças, de diaconia, Sim. dos grupos. Érica, eu vou te interromper. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes e ouvintes o que é diaconia. Ah, muito bem. Depois você continua no raciocínio. A diaconia dentro da Igreja Luterana, a ISLB, a Igreja Luterana no Brasil, nós temos 4 formações. A formação teológica do pastor, a formação diaconal para o diácono, a missionária e a formação de catequese. Neste momento, a formação diaconal está sendo através de pós-graduação. Mas nós temos escolas de ensino médio que formou durante muitos anos, a nível nacional, diáconos e diáconas que atuam até hoje na ISLB. Eles atuam em instituições, atuam em escolas, atuam na própria ISLB, né, nos projetos, em ONGs. Então, essa formação, a formação diaconal, também proporciona ao diácono a capacidade da palavra, de ministrar um culto e fazer toda a função pastoral. Por exemplo, a pastora Elfi saindo aqui dos Pires, aí a paróquia abre vaga. Se a diácona Érica se candidata, então qual vai ser a função dela dentro dessa paróquia? Quais as áreas de trabalho dentro da paróquia? Só para nossos ouvintes entenderem. Se eu for contratada para essa vaga, eu vou assumir as funções ministeriais. Eu vou assumir toda a função de culto, toda a função que o pastor tem, mas o diácono ele vai sempre ter aquele olhar para específico, as ações, né, diaconais. Onde está a diaconia, onde tem uma pessoa que precisa de ajuda, lá a diaconia está. Não necessariamente a ajuda financeira, monetária. Às vezes, eu vim refletindo no metrô sobre isso, que às vezes tem pessoas que têm tanto materialmente que elas só têm isso. Exatamente. E que falta todo o contexto, todo o afeto que às vezes não tem, a companhia, uma família, o olhar de alguém carinhoso, né? Então, assim, isso também, Elfi, foi ao longo da minha formação, foi um dilema que eu enfrentei. Porque na minha formação na ADL, na Associação Diacônica, lá no Espírito Santo, foi o ensino médio diaconal. Então, nós aprendemos que a diaconia precisa ter necessitados. E lá, nosso contexto era do contexto do empobrecido. Nós éramos estagiários na Casa do Menino, que era uma creche com crianças carentes em Afonso Cláudio. Nós fazíamos visitas aos encarcerados.
Mas quando eu cheguei no Rio e fui trabalhar numa instituição onde as pessoas tinham um poder aquisitivo elevado, eu me questionei. O que eu estou fazendo aqui? Porque essas pessoas não precisam de ajuda, elas têm tudo. Só que no dia a dia, as necessidades aparecem. E aí você descobre que os bens materiais não compram o carinho, o afeto, a Coisas que não têm palavra. preço, né? Não tem preço. Então, as necessidades vão surgindo e você vai vendo que lá a diaconia está. Em todos os contextos onde tem alguém que precisa de ajuda, a ação diaconal pode estar. Que legal. Para a gente saber um pouquinho, né? Porque a grande pergunta é qual é o diferencial, né, da diaconia para o outro ministério, digamos assim, aqui o mais conhecido, né, pastoral. Então, exerce todas as funções, batismo, sepultamento, cultos, né, aconselhamento, orientação teológica, bíblica, né, enfim, poimênica, e tem o seu específico, né, que é ir ao encontro das pessoas que se encontram em necessidade, né, de ajuda, né, espiritual principalmente, né, para esse resgate da dignidade. Exatamente. Então, nessa questão, a diaconia, ela ajuda a fazer essa leitura da dignidade do idoso, né? E isso eu acho que a gente precisa trabalhar um pouquinho mais no contexto de sino do Sudeste, né, das comunidades, olhando para o UP Campinas. A gente está num dilema, né? Como definir diaconia? Como ter essa definição de diaconia, porque nós temos 2 fundos, né, de auxílio. Um é para reformas, obras, né? E o outro é para auxílio missionário diaconal. Então, né? Mas como a gente define diaconia? Agora nós temos aqui uma definição. Então já posso levar para conferência dos ministros e ministras. Mas nesse sentido, então, né? Nós estamos conversando, né? Da valorização, né? Da reflexão enquanto igreja cristã e sociedade sobre essa resgatar, né, ou valorizar a presença da pessoa idosa. Isso. Nas comunidades luteranas, nós temos muitas pessoas idosas, né? Em diferentes contextos, como a gente falou. A gente precisa também entender como que elas querem ser vistas, como que elas se enxergam, como que elas se veem. Dentro da OASE, que é a Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas, elas têm um perfil muito assistencial, né? Tem tantas ações diaconais que elas promovem. Que talvez não identificam como diaconais. Não, elas fazem diaconia a vida inteira, né? É só diaconia. E a gente precisa, às vezes, denominar, né? Isso é diaconia pura. Isso é diaconia pura. Então, assim, dentro da ISLB, dentro do Sínodo, nós temos várias instituições e projetos que estão, que visam, né, e que estão atuando na diaconia. Nós temos creches para crianças carentes, casas para idosos. Às vezes não tem um vínculo direto com o sínodo, mas às vezes, o pastor ele como ministro daquele, ele tem como um ponto de pregação uma instituição, o apoio espiritual que é tão necessário. Em outros contextos também, em ONGs, trabalho voluntário, né? Aqui no Rio a gente teve toda aquela questão com enchente também. Então, assim, esses trabalhos diaconais, a gente tem todo o pano de fundo de promover a dignidade, seja para a pessoa idosa, seja para a pessoa com deficiência, seja para as crianças carentes. E aqui no Sínodo a gente tem trazido essa visibilidade para a diaconia através de um projeto que começou em 2020, chamado Diaconia Escuta. Quando a pandemia estourou, eu estava numa das assembleias de ministros e ministras,
E aí os pastores começaram a relatar que eles precisavam, que os projetos diaconais tinham parado por causa da pandemia, que eles não estavam fazendo mais nada. E eu fiquei extremamente angustiada, porque eu estava dentro de uma instituição para idosos, eu fiquei 40 dias sem sair de dentro da instituição, eu morei dentro da instituição, e era o momento que mais necessitava, tanto dentro como fora da instituição. E eu falei com o sinodal, eu falei, olha, não pode parar, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí, então, surgiu o Diaconia e Escuta, quando nós fizemos Valdineia, a diácona que está em Minas Gerais, né? E outra, pastor Francisco, na época, que era o pastor de Niterói, também pastor representando a diaconia no sínodo. Nós começamos a buscar fontes através dos projetos, das comunidades, o que estava acontecendo, quais as ações diaconais que estavam acontecendo naquele meio, né, para as pessoas necessitadas, e nós começamos a compartilhar através de uma videoconferência, né, para que as pessoas também soubessem o que está acontecendo lá em Minas Gerais, o que está acontecendo lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro. A ação das cestas básicas foi fundamental naquele período. Nós temos os números, né? Nós fizemos também um vídeo contando tudo o que tem de diaconia no sínodo. Então, nós temos hoje um grupo coordenador da diaconia do Sínodo do Sudeste e que está à frente dessas atuações, dessas ações dentro do sínodo para trazer visibilidade e até mesmo para as pessoas se sentirem convidadas a fazer parte e a contribuir. Às vezes a pessoa está lá numa ação e ela não percebe, ela está, que poderia ser grande, não precisa ser grande, né? Mas que poderia mais pessoas estar se beneficiando. Sim. Então, a nossa intenção no sínodo é fomentar, é compartilhar, porque a nossa região, a geografia, né, são distantes, aí a gente fica sabendo o que está acontecendo lá no interior de Minas, lá no interior de São Paulo, e até mesmo nas comunidades dos grandes centros. Certo. E é importante também ter, né, essa questão toda, né, de trabalho, né, de poder também, num tempo assim, também poder acolher as pessoas, né, e agora também poder, eu imagino que esse projeto continua ainda, né, que ele ainda está também em vigor e que pode ser implantado ainda dentro das novas situações que a gente vive, né, a depender do contexto também, e adaptando, né. Isso. Nós vamos ter agora, em maio, né, mais uma etapa, né, do Diaconia e Escuta, e depois a gente também pode compartilhar o link. Olha que bom. Já fica o convite para quem está ouvindo, né, para as senhoras da UASE aqui, que são bem engajadas, né, na questão, né, do olhar para o outro, né. E a pessoa responsável pela UASE do Sínodo, ela vai estar nesse Diaconia e Escuta Olha que bacana. no próxima edição. Então a dona Janete vai estar? Vai. Oh, que legal. Então quem sabe eu também faço minha inscrição e participo. Mas é muito bom ter você aqui, né, falando um pouquinho sobre, né, a questão do acolhimento, né, da dignidade da pessoa idosa, porque chega num determinado ponto, né, que a família toma todas as iniciativas, decisões, né, e se esquece um pouquinho do histórico, né, daquela pessoa, né, da vivência, né. Então, quando a gente, agora quando você falou assim, né, para a gente refletir um pouquinho sobre, né, como seremos, né, na nossa velhice, isso mexe profundamente com a gente, né?
Daí a gente consegue se colocar no lugar, né, da pessoa idosa, olhando para a nossa vida. Puxa, hoje eu sou independente, hoje eu tenho autonomia, hoje eu posso fazer as coisas, né? Vou para onde eu quero, enfim. Então, faço a comida que eu quero, Come o tomo que banho se eu quiser, né? Então, já ali olhando para o futuro, realmente, né? A gente é uma reflexão muito profunda essa, né? Aí quem está ouvindo pode pensar, nossa, que assunto, né? Para uma quinta-feira à tarde, mas esse é justamente o foco desse tema, né? E, Elfi, esses direitos, né, tão básicos, são tão violados que surgiu, ao longo das reflexões, surgiu um termo chamado diretivas antecipadas, que você faz em cartório, que você pode fazer a idade que você tiver, e você coloca como que você gostaria que te conduzissem se você perdesse sua autonomia. E aí você tem esse termo que se chama diretivas antecipadas, que você assina em cartório com Olha só. testemunhas. E as pessoas precisam, assim, fazer valer a vontade daquela pessoa. Olha só, você que está ouvindo, ó, fique atento. Os direitos são violados e às vezes as pessoas falam, não, mas eu estou fazendo para o bem da pessoa, né? É o bem, talvez, para aquela pessoa que está cuidando, né? Que é responsável agora e não para aquela que Eu está não deixo sendo ela cuidada. no banco sozinha porque eu tenho medo que ela caia na rua. Mas então tem que buscar uma outra forma, porque aquela pessoa tem direito de ir, né? E isso não pode ser. Para segurança. Tem muitos assaltos, né? Na rua, é real. Mas a gente precisa pensar de que forma que pode ser feito, né? Com essa questão digital, eles não conseguem se adaptar muito bem com os Sim. aplicativos, eles precisam presencialmente, sim, né? Então, são questões tão simples do cotidiano que nós não imaginamos que um dia você não vai poder fazer. Eu sempre penso nessa questão, assim, me preocupo muito, né? Eu sempre pensei e ainda penso, né? Eu gosto de correr, sou uma atleta amadora. Então eu penso, nossa, vai chegar um ponto que eu não vou mais poder fazer isso, né? Aí como é que já estou trabalhando essa questão da aceitação, né? Importante. Para que eu não seja pega aí de surpresa, né? Ou enfim. Então eu já fico me preparando para isso, né? Então eu penso assim, não, vou correr, vou fazer as coisas que gosto, né? Para ter histórias para contar, né? E também já vou me preparando para, né, o meu futuro, que com certeza vai ir diminuindo essa característica, né? Embora tenha pessoas que começam na vida, né, esportiva mais tarde. Tem uma senhora aqui de Campinas, que eu acompanho ela nas redes sociais, de 73 anos, que ela fez um desafio para correr, né, os 365 dias do ano passado. 5 quilômetros cada dia. Né? Não importava a velocidade. Então ela gostou tanto que ela está correndo até hoje e ela virou símbolo de inspiração para muitas pessoas jovens. Incrível. E ela posta, né? E dá entrevistas, faz podcast, né? Eu estou pensando em trazê-la para cá, para, né, Muito a legal. gente fazer Muito uma legal. tarde de bate-papo. Mas assim, impressiona, né? Porque todo dia ela tá lá. Ah, bom dia, meus queridos. E aí, já correu hoje? Já fez a sua oração? Já pensou sobre a sua vida? Então é muito gostoso de acompanhar ela. E eu tenho falado bastante, Elfim, em todos os lugares e até mesmo em todos os treinamentos e assessorias que eu presto, sobre a questão do projeto de vida. O projeto de vida, o nosso projeto de vida, ele não pode começar quando você faz 60, que agora está na moda, os 60 sim, mais, sim, né? Então, ele tem que começar bem antes. Porque quando você começa esse projeto de vida tardiamente, ele vai ser atropelado e você vai ter que se adaptar com o que tem. Sim, sim. Quando você começa cedo, quando você começa, por exemplo, eu penso que eu quero morar numa instituição.
O meu futuro vai ser esse também. Então, eu quero morar numa instituição. Então, assim, eu só não decidi ainda qual. Eu brinco que tem um grupo de amigas, né, que a gente fala que a gente precisa construir uma que a gente pode pagar, porque de alto padrão a nossa aposentadoria não vai dar. mas sabe, Érica, nesses dias indo para os 200 anos, nós fomos conversando com a Oase de Rio Claro. E elas disseram, nossa, nós havíamos pensado num projeto de um lar da Oase para acolher senhoras sozinhas, ou não sozinhas, mas aquelas senhoras já que o marido faleceu, os filhos já têm uma vida independente. Para onde nós vamos depois? É isso aí. E tem agora, eu estou acompanhando assim muitos projetos novos, né? Tem vindo com uma pegada mais moderna para tirar aquele estigma do asilo, Sim. aquela construção de 1912, né, de 1930. Então, assim, tem vindo projetos de vilas, onde as pessoas têm seu ambiente independente e compartilham, né, as refeições. Tem projetos de pessoas que estão num condomínio, que fecharam um condomínio. Sim, tem países, né, que constroem uma cidade, né, para pessoas lá idosas. De fora, então, é o que mais tem. Aqui no Brasil, a gente tem acompanhado, né, bastante empresas mesmo com esse viés de negócio, mas tem para todos. Tem para todos os perfis, tem para todos os bolsos também, porque você precisa ter esse plano de vida para você conseguir, até mesmo assim, eu quero viver na minha casa a minha velhice, mas e se acontece um acidente comigo e eu dependo de uma cadeira higiênica para tomar um banho? Dependendo da estrutura, ela não passa na porta. Exatamente. Então, você precisa ter esse pensamento que, se você faz uma reforma, já aumenta logo as portas. Já coloca a porta de 80. Elimina as escadas, já faz algo um pouco mais tranquilo. Exatamente. Casas de altos e baixos. Se você tem, no seu projeto de vida, você quer ficar na sua residência, você tem que pensar numa residência viável, longeva, que você possa ter em todas as fases você possa estar nela com segurança. Os acidentes domésticos é o que mais leva pessoas para uma mesa de cirurgia, né? Porque foi subir a escada e escorregou. Sim. Tinha o tapete e aí caiu. O animal de estimação tropeçou. Então, assim, são questões que a gente pode pensar desde muito cedo, né? São propostas, e se a gente pensar que é cedo demais, eu sempre falo que nunca acho que é uma prevenção, né? Demais e nem cedo demais para pensar. É uma prevenção que a gente faz, né? Já se adapta, né? Isso. Eu sei que minha mãe, ela gostava da casa sempre cheia, né? De tapete de crochê, tapete de não sei o que lá, né? Até quando certa vez ela caiu. E ela queria manter ainda os tapetes. Então foi assim um trabalho de meses para poder explicar para ela, né, que não dava mais, né? A questão de enroscar o chinelo, alguma coisa, né? Então, assim, para ela foi um processo de adaptação também, ver a casa sem tapetes, sem estar uma casa que não estava bonita. Sim. É uma questão cultural mesmo, né, que a gente tem e que a gente precisa. É uma mudança de cultura mesmo, né? Uma cultura do jovem e depois uma cultura não da velhice. Não é isso, né? É uma cultura de uma outra fase da vida, né? Não é o velho, né? Essa palavra é forte, sim, mas sim. É uma outra etapa e que a gente precisa ressignificar, né? A gente consegue... Para que a gente viva a melhor etapa da nossa vida, né? Exatamente. Exatamente, olha. Mas é um desafio. Uma questão cultural, por exemplo, o chinelo Havaianas, né? A gente tem... É o terror dos fisioterapeutas. Quando olha eles só. veem uma pessoa com chinelo Havaianas, é mesmo? Tiram.
piram, porque eles aconselham aquelas sandálias com velcro. Sim. E fica preso no pé. Então, o chinelo de dedo que a gente chama, né, essas chinelas havaianas, é um pânico, gera um pânico quando o fisioterapeuta... Nossa! E a gente confia muito no chinelo havaiana, digamos assim, a gente tá dizendo a marca, né, mas no chinelo de dedo, porque ele tem aquela garrinha embaixo, né, que a gente não escorrega. Ele não escorrega, né? Mas ele é solto atrás. Sim, sim, sim. Né? Eu lembro quando a mãe fazia para os netos, ela colocava um elástico, furava as tiras, colocava um elástico para fazer uma sandalinha. É isso aí. Aí sim, aí pode estar seguro no pé. A meninada dava com o calcanhar roxo com aquele elástico lá, gente do céu. Com o tempo, perde a sensibilidade. Então o chinelo sai do pé e você não percebe. É isso que causa a queda. Né? Por isso que é interessante aquela sandália bem presinha mesmo, né? São curiosidades, né? E a gente achando que também ainda lá, né, na melhor idade, a gente pode fazer uso desse chinelo, né? É um perigo. E pantufas também são sério. Antiderrapante. Sério risco, né? As pantufas também, a chance de você se enroscar aí também, né? É bem perigoso. Dependendo do profissional, ele indica, né? Ele indica qual que é aconselhável. Tem algumas pantufas que tem um solado de borrachinha, até mesmo aqueles antiderrapantes no fundo, né? E que dependendo da região, que é frio, tem que usar, senão o pé não esquenta, né? Sim, sim. E aí colocam a meia e o chinelo. Aí... O meu pai, ele sempre tinha muito frio nos pés, né? Aí ele aquecia um tijolo na chapa do fogão a lenha, colocava... João, você ri, mas é isso aí. Ele colocava embaixo de um travesseiro e botava os pés em cima. Aí o tijolo ficava quente a noite toda. Ele dormia com 4 pares de meia. Eu sou Foi exagero, mas meu pai tinha uns pés frios. Quando eu trabalhei em Taquari, Elfi, lá no Pela Betânia, você conhece o Pela Betânia? Conheço. Não, eu trabalhei lá em Taquari, e ali nas margens do rio Taquari mesmo, que é onde está acontecendo tudo isso, né? Hoje a pastora Anitta está lá no Pela Betânia. Era muito frio, então eu tinha aquelas bolsas de água quente para cólica e eu colocava no pé também. E depois colocava a meia rapidinho. E aí João, mas essa fase da terceira idade não é fácil, não. Para nós aí, eu já tô por ali, já tô aderindo ao tijolo. E aí eu imagino que quando eu ficar mais, né, quando eu ficar idosa, eu vou ter problema com esse pé gelado também, igual seu pai. Sem dúvida. Eu puxei meu pai escrito, assim, então é bem provável. Só falta o fogão a lenha aqui nos Pires. Com esse tanto de tijolo, eu imagino que ele ia bem nos bingos da vida, então, né? Pé frio ele não era. Não, ele nem participava. O pessoal não deixava ele participar de bingo, não. Falando em bingo, abraço para a Ivone, para a Irminda, para Maria Luísa, que sempre vão no grupo da terceira idade aqui na comunidade de Santo Antônio. Fica aí a dica pro bingo, para esquentar os pés. Olha ali, ó. Vão ganhar todas. Essas mulheres, aqui nós temos um grupo de idosos, não é ecumênico, mas temos um projeto aí, né, de conversar com a Paróquia Santo Antônio, porque tem muitos dos nossos aqui que participam lá, né, de fazer um projeto ecumênico, assim, de acompanhamento, né. Legal, essa troca é muito boa, muito boa. Mas teríamos tantas coisas ainda para conversar, Érica, viu como o tempo passa rápido? Muito rápido. Mas foi muito bom te receber aqui. E a gente conta com uma próxima participação para você falar um pouquinho mais, quem sabe falar um pouco mais desse projeto, né, Diaconia Escuta. Quem sabe vir em algum momento aqui para UP Campinas, né, falar um pouquinho mais, talvez no encontro de Oase, né, para que a gente também pense um pouco mais nessas questões, né, e quem sabe desenvolva um projeto nesse sentido. Eu penso que nós precisamos nos preocupar, né? Diante de tantos acontecimentos e também os rumos que a nossa vida toma, né? Então nós precisamos sempre
estar em diálogo e também nos planejar em termos de comunidade. Eu agradeço a tua presença, sei que o teu tempo também estava contadinho, corrido, curtíssimo, mas agradeço que você pôde estar aqui conosco. Ia pedir para você dar uma palavrinha rapidinha como incentivo ou reflexão para quem nos ouve. Então, olhar as pessoas com 60 a mais, né? Não vamos generalizar, mas com carinho, com dignidade, se colocar com empatia, né? Se colocar no lugar sempre, não só das pessoas. Hoje as pessoas com 60 anos são os antigos 40, 50, mas é um início. A gente precisa olhar para o envelhecimento de uma forma natural, a gente precisa olhar para essa fase da vida como uma fase como a outra que nós estamos vivendo hoje e encarar com naturalidade. Muito obrigada. Grande abraço para você, Érica, que Deus te abençoe, continue te conduzindo com esse olhar tão amoroso e dedicado também em relação ao acolhimento de tantas pessoas idosas que nós temos, né? E principalmente pela dignidade. Nós te agradecemos, que Deus te abençoe e assim, até uma próxima, né? Nós agradecemos e um grande abraço para você. Para vocês também. Uma boa noite para todos. Hoje nós ficamos por aqui com o nosso Lula Talk, na nossa Lula Paluter. E lembramos que sábado temos o ensaio da quadrilha junina, João. Será que sai? Ficamos na expectativa. E no domingo temos o culto às 9h da manhã aqui na comunidade, no bairro dos Pires. Então vem animado, traga as crianças, tem culto infantil e nós nos vemos no domingo. Ficamos hoje por aqui. Obrigada a você que ouviu, que Deus assim te abençoe. Obrigada, João, um abraço. Valeu você que nos escutou até aqui. Semana que vem nós estamos de volta. Até mais. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel nas suas mãos, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez, e perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia,
sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito